PCR, reação de cadeia em polimerase, e suas variações, visando a investigação de alvos de interesse a partir da análise do material genético, o DNA e o RNA. Esses alvos podem ser patógenos, causadores de infecções ou doenças, e o material genético do próprio indivíduo para a verificação de alterações ou mutações genéticas. Rara, aqui no Brasil, e acomete mais crianças. Também tem um ponto positivo de determinar ou confirmar uma fonte de amostra do DNA em testes de investigação penais de paternidade. Então, os casos de paternidade que são usados essa técnica aqui. No traço genético, para determinar as taxas de recombinação que mostram a distância genética entre locos. Para identificar também um portador de uma mutação de causa de uma família. Então, no caso de uma doença que vem de família, ele também consegue detectar. O primeiro artigo que vamos abordar é métodos moleculares aplicados ao diagnóstico da tuberculose bovina. A tuberculose é uma doença, em sua essência, caracterizada como uma epidemia lenta, e foi uma das últimas pestes a assolar a humanidade. Vem ressurgindo com o passar dos anos e chamando muita atenção, sendo considerada uma emergência global, na qual a principal causa de morte é um único agente. A tuberculose bovina é uma zoonose causada pelo Mycobacterium bovis, o M. bovis, cujo hospedeiro primário são os bovinos. Essa doença ela é caracterizada por lesões em diversos órgãos e tecidos, como pulmões, fígado, baço e até nas carcaças. Também é caracterizada pela formação de granulomas nodulares que são conhecidos como tubérculos. Embora essa doença seja definida como infecciosa de evolução crônica e efeito debilitante, pode ocasionalmente assumir um caráter mais agudo e um curso progressivo muito rápido. Essa doença, por sua vez, é transmitida pela inalação de aerosóis, por ingestão ou através de lesões na pele. O estabelecimento da doença pode ser favorecido por fatores como a malnutrição dos animais, doenças intercorrentes, aumento da produção leiteira e na gestação. No período inicial da infecção, pode não haver sintomas, o que dificulta muito no diagnóstico dessa doença. Os sinais clínicos eles só passam a ocorrer em casos muito mais avançados. Consequentemente, o desenvolvimento dessa doença em uma produção de bovino pode ocasionar perdas econômicas astronômicas. Essas perdas estão relacionadas à baixa produtividade e à condenação de carcaças em abatedouro. Um animal tuberculoso pode apresentar de 10 a 25% de queda na capacidade produtiva, além de atuar como reservatório e foco de doenças para os outros animais e também para o homem. No homem, essa doença acomete principalmente os jovens, por ingestão ou inalação através do leite contaminado. Acomete também os produtores e trabalhadores rurais, que ao ter contato com o animal contaminado e inalar os seus aerosóis, pode contrair a doença, desenvolvendo uma tuberculose pulmonar. A separação de moléculas por eletroforese consiste na separação através de corrente elétrica das moléculas, de acordo com a sua carga elétrica e peso molecular. O aperfeiçoamento deste procedimento permitiu a separação de proteínas em gel de poliacrilamidas e de ácido nucleicos em gel de agarose. A tipificação dos oligonucleotídeos, ou seja, spoligotyping, é baseado na amplificação por PCR do DNA presente em um locus cromossomal particular, denominado de região de repetição direta, também conhecido como DR, presente apenas nas microbactérias do complexo M. tuberculosis e com alto polimorfismo entre seus espaçadores. Este método consiste na detecção da presença ou ausência dos espaçadores de uma sequência conhecida, realizado em 2 passos. Inicialmente, realiza-se uma PCR para amplificar os espaçadores presentes entre as DRs. Os oligonucleotídeos usados são baseados na sequência da DR e permite a amplificação dos espaçadores entre as DRs. Posteriormente, ocorre a hibridização
com um conjunto de oligonucleotídeos imobilizados em uma membrana, sendo que cada um deles constitui-se em uma sequência específica de espaçador. Essa técnica ela é conveniente para exames de triagem pela facilidade de interpretação dos resultados e a rápida detecção e direta tipificação de isolamentos de M-BOVs de amostras clínicas. Procedimentos mais avançados para o diagnóstico da tuberculose estão sendo utilizados para a identificação do agente, como a técnica de reação em cadeia polimerase. Os testes de PCR apresentam um resultado promissor na detecção do M-BOVs em amostras clínicas como sangue, tecidos, fluido cerebroespinhal, muco nasal, sêmen e até mesmo no leite. Cientistas consideram a técnica de PCR um avanço promissor para o diagnóstico rápido da tuberculose, uma vez que reduz o tempo, que seriam de meses, para poucos dias. Possui uma alta especificidade e sensibilidade, além da capacidade de detectar pequenas quantidades de bacilos na amostra, mesmo que estes já estejam mortos. Contudo, para o sucesso deste método, é necessário que o DNA seja coletado e esteja livre de contaminantes, uma vez que contaminado interfere na amplificação do mesmo. O polimorfismo de comprimento e de fragmento de limitação, também conhecido como RFLP, se refere ao polimorfismo do tamanho dos fragmentos gerados por enzimas bacterianas que têm a capacidade de clivar moléculas de DNA estranho que possam penetrar na célula, constituindo uma defesa primitiva de organismos não nucleados. As etapas da técnica de RFLP consistem em digestão do DNA genômico por uma enzima de restrição, eletroforese em gel de agarose, desnaturação do DNA no gel, transferência do DNA do gel para uma membrana semissólida de nylon, fixação do DNA à membrana, posteriormente a marcação com sonda genética, hibridização da sonda com o DNA e, por último, a lavagem, revelação e documentação da amostra. A diferenciação de cepas do complexo M-tuberculoses através deste método baseia-se nas frequências de certas sequências de DNA cromossômico. Em tuberculose, tanto bovina quanto humana, inúmeros são os estudos na tentativa de estandardizar um método para explorar o polimorfismo destas cepas. Para a identificação das estirpes, este método é fundamentado no número variável de elementos de inserção, principalmente a sequência de IS6-110, presentes no genoma das diferentes estirpes e do alto grau de variação dos sítios genômicos de integração do complexo M-tuberculoses. Um dos maiores problemas do emprego deste método para tipificar cepas de M-BOVs é a quantidade de massa celular necessária para digerir, no mínimo, 1 miligrama de DNA purificado íntegro, que, além de demandar tempo devido à necessidade do subcultivo, dificilmente se obtém a massa celular necessária. Já uma das maiores vantagens do emprego desta técnica é a possibilidade de desenvolver estudos epidemiológicos de tuberculose humana ou animal, além de determinar a evolução e o modo de transmissão da doença em determinada região, colaborando para que estratégias eficazes de combate à doença sejam estabelecidas. Com o avanço da técnica de PRA, se almeja conseguir identificar, através das enzimas de restrição e das chaves de classificação, cerca de 70 espécies de micobactérias conhecidas, assim como no método clássico de identificação morfológica e bioquímica, mas de forma mais segura, barata e rápida, ou ao menos lograr um método de triagem na identificação das micobactérias. O gênero Sarcocystis agrupa protozoários parasitas obrigatórios heterossexo, ou seja, é necessário mais de um hospedeiro para que ele possa permanecer vivo. Este gênero é o mais numeroso dos 6 que compõem a família Sarcostidae. A infecção por parasitos deste gênero configura uma enfermidade denominada de sarcocitose, que possui um caráter zoonótico. Embora muitas vezes assintomáticas em seus hospedeiros definitivos, pode ser fatal para os seus hospedeiros intermediários.
Os métodos diagnósticos mais utilizados para a sarcocitose se dão através da demonstração histológica de esquizontes nos vasos sanguíneos e em órgãos de observação de cistos nos músculos, a necropsia ou biopsia. Este último é o mais comum e se baseia em características morfológicas dos sarcocistos. No entanto, essas técnicas podem não ser adequadas para a identificação precisa da espécie infectante, uma vez que, além do gênero apresentar grande número de espécies, estas muitas vezes apresentam características morfológicas semelhantes. Métodos diagnósticos molecular vem sendo utilizado para esclarecer qual espécie infectante, quais são os ciclos biológicos específicos. Há casos de espécies de sarcocistos que compartilham o mesmo hospedeiro, podendo ser identificadas com sucesso com base na estrutura da cápsula dos sarcocistos. No entanto, este diagnóstico é impossível de fazer se o mesmo tipo de estrutura de cápsula é encontrada em mais de uma espécie de hospedeiro intermediário. Além disso, um tipo de estrutura de cápsula chamado de tipo 1, o tipo mais comum e primitivo, foi observado em mais de 20 espécies de sarcocistos, que parasitam hospedeiros intermediários distantes taxonomicamente. Dentre os métodos de diagnóstico molecular, 3 deles serão destacados. O primeiro é a reação em cadeia pela polimérase, a PCR, que consiste na duplicação do DNA. Essa técnica realiza uma amplificação enzimática de um fragmento específico de DNA, de maneira a produzir cópias desse fragmento. É necessário que haja uma desnaturação da dupla molécula de DNA obtida em alta temperatura, assim obtendo fitas simples da molécula que servirá de molde para a síntese de novas cadeias complementares. A formação dessas cadeias complementares se dá pela ação da enzima DNA polímerase, que requer um ponto de início específico na fita molde, que servirá de apoio para os nucleotídeos para eles serem adicionados à fita que se forma. Com o avanço da técnica de PRA, se almeja conseguir identificar, através das enzimas de restrição e das chaves de classificação, cerca de 70 espécies de micobactérias conhecidas, assim como no método clássico de identificação morfológica e bioquímica, mas de forma mais segura, barata e rápida, ou ao menos lograr um método de triagem na identificação das micobactérias. Quando, em análise mais profunda dos produtos da PCR, RFLP, a sequência de genes apresentadas revelou alto grau de homologia entre elas, entre essas espécies de sacórticos, que parasitam bois e as que parasitam búfalos. A nested de PCR é um método sensível, no qual o produto amplificado na primeira PCR é submetido a um segundo processo de amplificação, utilizando um conjunto de iniciadores homologados às sequências internas do segmento já amplificado. O segundo par de iniciadores usado sempre amplifica uma sequência menor que o primeiro par, tornando a reação de PCR mais específica e sensível. Esse método foi escolhido para um estudo em espécies que parasitavam ovelha, uma vez que havia algumas regiões variáveis na sequência do gene RNA, com a diferença de apenas poucos nucleotídeos entre elas. Vou falar sobre a técnica de RFLP. Essa sigla significa polimorfismo de comprimento de fragmento de limitação. É uma técnica que foi inventada em 1984 pelo cientista Alec Jeffreys. Ele era inglês. Durante a pesquisa em doenças hereditárias, ele descobriu essa técnica. É usada para uma análise de padrões também de testes originais do DNA fragmentado, a fim de diferenciar geneticamente entre os organismos. Essa técnica do RFLP explora essa diferença do DNA. A gente começa pela extração. Para começar, o DNA é extraído do sangue, da saliva ou das outras pessoas e refinado. O DNA é refinado digerindo usando endonucleases
da limitação. Os locais de reconhecimento das enzimas são geralmente 4 a 6 pares baixos de comprimento, mais curto, mas com maior número de fragmentos gerados na digestão. Um ponto negativo dessa técnica é que o RFLP exige uma grande amostra do DNA e o isolamento de que pode ser um processo também muito demorado, ao contrário do PCR, que pode amplificar as quantidades minúsculas de DNA em questão de horas. Mas a aplicação do RFLP também é positiva, determinando o estágio de doença genética. Um exemplo é a fibrose cística. Afeta as células que produzem muco, suor e suco digestivos. Essa fibrose cística Considerando tudo que foi exposto ao longo desse trabalho, percebe-se que a PCR e os outros métodos de diagnóstico molecular revolucionaram a forma como se manipula os ácidos nucleicos, permitindo sua utilização no laboratório de análises clínicas, com rapidez e eficiência, buscando o melhor para o diagnóstico de doenças. Contudo, levando em consideração o alto custo, a necessidade de execução em laboratórios com elevada tecnologia e o espaço exclusivo para sua realização, cria-se barreiras para a aplicação de métodos de PCR na rotina laboratorial. Dificuldade como a extração de DNA e a escolha de prímeres adequados, que, apesar de existirem estudos sobre o método correto de extração, necessitam de soluções ou kits comerciais inadequados à realidade do produtor brasileiro.